11 quase colisões com aeronaves militares dos Estados Unidos. Alguns encontros foram ditos ter ocorrido em instalações nucleares sensíveis, com um suposto incidente na base aérea em Montana, que viu 10 mísseis balísticos intercontinentais, nucleares, inoperantes, enquanto uma esfera vermelha brilhante foi vista acima. Cris, mais uma vez, desativando equipamentos nucleares? É um órgão americano falando que sim, que realmente aconteceu isso. Parece mostrar um OVNI esférico pairando no ar enquanto salta de um lado para o outro antes de mergulhar no oceano. Pessoal, vou dar um bom panorama para vocês de tudo o que foi falado e concluído em uma audiência histórica realizada pelo Pentágono para definir uma posição sobre o avistamento de OVNIs. Foi a primeira audiência pública sobre OVNIs desde 1960. A principal discussão mostra imagens previamente confidenciais de um fenômeno aéreo não identificado, um UAP, e um vídeo de uma fração de segundos de uma esfera metálica percorrendo a trajetória de voo de um jato militar em velocidade hipersônica. O objeto capturado pela janela do cockpit de um caça FA-18 em 2021 também foi visto pelo piloto da Marinha pilotando o jato e captado pelos sensores do avião. Então, o Chris Kitts e eu vamos ler os principais pontos desta matéria para vocês e, claro, vamos dar a nossa opinião sobre este assunto, este grande momento de abertura destes fenômenos tão impressionantes e que podem revolucionar o nosso modo de ver o universo. E pessoal, este quadro do canal, ele é patrocinado pelo canal As Leis Espirituais de Vicente Guilhem, autor do best-seller As Leis Espirituais. E o conteúdo deste livro é uma mensagem de amor para toda a humanidade. Conheça o canal As Leis Espirituais Brasil, um canal de Vicente Guilhem, autor do best-seller na Espanha As Leis Espirituais. Traz evidências científicas suficientes da vida após a morte, da imortalidade da alma e da reencarnação. Visite agora mesmo o canal de Vicente Guilhem e dê um grande passo na sua felicidade definitiva. Canal As Leis Espirituais Brasil e canal Vicente Guilhem. Links na descrição. Cris, é um momento muito especial, não é verdade? É um evento histórico, muito representativo, muito importante. A gente vai falar sobre ele aqui. Não só sobre este evento, mas um outro curioso que aconteceu logo depois deste. O Cris vai falar pra gente e nós vamos ler agora essa matéria para vocês, que é muito interessante. Fique conosco. E olha só, pessoal, o vice-diretor de inteligência naval, Scott Bray, apresentou o vídeo aos representantes durante a audiência pública realizada por um subcomitê de inteligência da Câmara. É o setor de inteligência dos Estados Unidos mostrando ao setor de inteligência do Congresso, da Câmara. Então, e daí se viu legisladores interrogando ele, o Scott Bray, e outro especialista em inteligência e defesa de vários relatórios de pilotos militares de misteriosos fenômenos aéreos não identificados. Chegou o dia de interrogar. Não, hoje nós vamos definir o que é aquilo. Se é algo que ninguém sabe o que é, ou se nós vamos dizer, é algo que a gente não sabe o que é. E o incrível é que eles definiram pelo menos um ponto. Nós vamos ver. E respondendo às perguntas de representantes sobre a natureza do objeto, o vice-diretor de inteligência disse, abre aspas, não tem uma explicação para o que é esse objeto específico, fecha aspas. Ele observou que desde o lançamento do relatório do ano passado, o número de avistamento desses UAPs, o que são UAPs, Cris? Fenômenos aéreos não identificados. Então vamos lá. Fenômenos aéreos não identificados, não são mais os objetos, é a única diferença. E ele disse, então, que desde o lançamento deste relatório no ano passado, o número dos avistamentos destes fenômenos não identificados aumentou mais de 400%, e muitos dos quais ocorreram em áreas de treinamento militar e espaços aéreos designados e permanecem não identificados. Eram frequentes e contínuos, diziam eles. Mas eles tiraram uma melhor conclusão do que pode ser, né, Cris?
Sim, uma conclusão e um relato muito importante, porque o que foi dito também nessa audiência pública, né, pelo Comitê de Inteligência do governo, né, que estava respondendo as perguntas ao Comitê de Inteligência da Câmara, era justamente que vários desses avistamentos eram realmente fenômenos aéreos não identificados e que muitos deles eram apenas defeitos nos radares que foram justamente identificados logo após. Mas que todos esses 400%, né, esse dado todo, então a maior parte desses 400% realmente eram fenômenos aéreos não identificados. Os outros foram identificados como, né, apenas um bug no radar deles. E isso é muito interessante porque nunca foi dito assim tão abertamente. Que inclusive, né, essa audiência pública, igual você disse, né, que não acontece desde os anos 60, né, já também é uma prova, né, de uma tentativa de normalizar esse assunto, desmistificar um pouco esse assunto durante né, o acontecimento deles, e também uma fortalecida justamente da NASA, porque uma das coisas que eles alegaram nessa audiência pública é que a NASA foi criada para descobrir vida inteligente fora da Terra. Esse é o princípio da NASA, né? Nada mais além disso. E que justamente por eles criarem a NASA, né, com esse intuito, né, já vamos dizer, entre aspas, eles quiseram tipo jogar verde para colher maduro e falar, olha, a gente nunca escondeu o assunto, mas sempre esconderam, lógico, né? Mas eles colocaram a NASA como esse perfil, assim, olha, a gente tem uma grande organização governamental que é criada para buscar vidas fora da Terra, mas, né, esquece justamente o acobertamento. Então, eles querem justamente unir, né, o útil ao agradável, vamos dizer, o que já está deliberado ao que não está deliberado. Então, eles querem meio que fazer uma ponte, isso ficou bem nítido nessa audiência pública. Pois é, Cris, eles não definiram o que é, mas ficaram muito curiosos com o que pode ser. Porque olha o que eles falam sobre o comportamento dos objetos, né, que está incluído no relatório. De junho de 2021, 18 exibiram comportamentos de voo extremamente incomuns, com objetos misteriosos parecendo permanecer parados no vento, mover-se contra o vento, manobrar abruptamente ou mover-se em velocidade considerável, sem meios de propulsão discerníveis, né? E de acordo com o relatório, os videoclipes divulgados também mostram algumas dessas naves ostensivamente sem propulsão, movendo-se em velocidades hipersônicas, em um pedaço de filmagem capturado pela Marinha dos Estados Unidos. Parece mostrar um OVNI esférico pairando no ar, enquanto salta de um lado para o outro, antes de mergulhar no oceano. É muito curioso, né? Eles não sabem dizer o que é. De tudo que eles falaram, esse foi eles trouxeram apenas um vídeo justamente dessa esfera captada por um caça aéreo, né? Ou seja, o caça já estava numa velocidade, né, do som ali, mais rápida que a velocidade do som, e essa esfera justamente estava brincando ali, passando de um lado para o outro e pairando no ar, e, né, ou seja, muito mais rápido que o caça. Então, esse, na verdade, foi um dos vídeos que eles mostraram. Na verdade, foi o vídeo mais, né, assim, vamos dizer, entre aspas, novo que a gente tem acesso, que foi liberado através do Comitê de Inteligência. E eles também disseram, né, entre aspas, que esta audiência e o nosso trabalho de supervisão tem uma ideia simples em seu núcleo. Fenômenos aéreos não identificados são uma ameaça potencial à segurança nacional e precisam ser tratados desta maneira. Eles falaram assim. Uma coisa interessante também que eles abordaram foi justamente a troca de informações, né, com algumas outras nações, que justamente para terem maior entendimento do que é aparelho de outro país, né, e o que é realmente um fenômeno aéreo não identificado.
Então isso é muito interessante, foi a primeira vez que abordaram isso publicamente, né? Não citaram muito quais são as nações, mas subentenderam ali que Rússia, China, então eles trocam muita informação para justamente poderem ter um maior entendimento. Isso também é muito interessante. E também dando testemunho nesta audiência foi o subsecretário de Defesa para Inteligência e Segurança, Ronald Moultrie. Acho que é assim que se pronuncia, né, Cris? Isso mesmo. Um conselheiro do secretário de Defesa, Leon Austin, e organizador do Grupo de Sincronização de Identificação e Gerenciamento de Objetos Aerotransportados, Cris, que foi criado para rastrear UAPs, né? Ele disse que o Pentágono não pode descartar a possibilidade de que os avistamentos possam estar ligados à vida extraterrestre. Esse também foi nessa parte que é onde eles citaram a NASA, né? Então, é justamente esse link que eles querem fazer, né? Que também é a primeira vez que, né, que vem a público falando que sim, eles têm um órgão, né, institucionalizado para investigar esse tipo de fenômeno que antes, né, era muito escondido, né? Falavam que não existiam, né? A gente lembra toda aquela história pregressa do Blue Book, do livro azul da década de 50 até, né, nos dias de hoje, e toda a ligação ali, né, de investigação da CIA, do FBI, enfim. Mas realmente, né, a primeira vez que falam abertamente, né? Isso a gente sabe, né, os pormenores, o que está entre aspas sempre, a gente sempre sabe disso, mas é muito interessante eles começarem a tocar nesse assunto e abordar publicamente, né, e chamar justamente a população para conversar sobre isso. Esse segundo órgão que a gente citou, né, os sincronizadores de identificação e gerenciamento de objetos, disseram que, entre aspas, existe elementos do nosso governo empenhados em procurar vida extraterrestre, né, referindo-se à NASA, como o Cris nos disse. E eles disseram que o nosso objetivo não é potencialmente encobrir algo, é entender o que talvez esteja por aí. Sempre é esse objetivo, e justamente nada melhor do que chamar a população para esse entendimento, né? Isso é o ponto mais chave de toda essa história, porque faz com que a gente desmistifique essa questão, né? Faz com que a gente justamente nos questione, faz com que as pessoas se questionem, né? Porque se fosse para acontecer algo, né, muito grave, já teria acontecido, e pelo contrário, né, a gente tem relatos que, né, sempre fomos muito bem antecedidos por esses fenômenos, ao ponto de, né, de ter, na época da Guerra Fria, né, desarmado ogivas nucleares, assim, muito fácil, né? Então, que também é um ponto, né, que foi comentado ali. Então, isso é muito gratificante a gente ver sendo trazido ao público, né, de forma aberta para discussão. A gente sabe os pormenores, a gente sabe, né, que tem muita coisa ainda a ser revelada, mas, né, já é um grande avanço. Isso, se a gente tivesse, né, se a gente voltasse ao tempo, assim, na década de 90 e falasse que isso estava acontecendo hoje, a gente era chamado assim, de louco. Isso jamais ia estar acontecendo, né? Se a gente voltar para uma pessoa nos anos 90 e falar, ela vai ter uma audiência pública do governo americano falando sobre isso, ninguém ia acreditar, né? Então, já é um avanço, né? É um Ainda avanço, precisa de muito, né? É verdade. Mas olha que interessante, os secretários ainda disseram aos representantes que a maioria dos avistamentos era inexplicável e poderia até ser perigoso, né? Eles destacaram que esses UAPs estiveram envolvidos em 11 colisões, quase colisões com aeronaves militares dos Estados Unidos. Alguns encontros foram ditos ter ocorrido em instalações nucleares sensíveis, com um suposto incidente na base aérea de Malmstrom, né, em Montana, que viu 10 mísseis balísticos intercontinentais, né, nucleares, inoperantes, enquanto uma esfera vermelha brilhante foi vista acima. Cris, mais uma vez, desativando equipamentos nucleares? Esse ponto foi uma das mais, assim, vamos dizer assim, valorosas informações que vieram ao público, porque é um órgão americano
falando que sim, que realmente aconteceu isso. E isso também nos mostra que se fosse entidades que quisessem o nosso mal, eles, em vez de desarmar as bombas atômicas, eles ativariam elas, né? Então isso já quer dizer muita coisa, né, no sentido de que sim, temos uma proteção muito grande que não sabemos de onde está vindo, mas basta a gente nos questionar. Então esses questionamentos, né, levados a público é muito importante. Isso igual eu acabei de falar aqui, né, no final ali da Guerra Fria, anos 80, anos 90, se a gente, isso era impossível de se falar naquela época, né, por causa justamente de todo esse complexo. Então a gente vive, né, hoje em dia, né, no meio de uma guerra, não só essa, mas como outras que acontecem desde 2010. A gente não pode esquecer que a gente está com uma guerra na Síria desde 2010, enfim, guerras acontecendo no mundo e ogivas nucleares espalhadas pelo mundo, e ao ponto que, né, nessa história pregressa que estava quase iminente de serem usadas, chega uma luz vermelha em cima dessa base em Montana e desarma essas bombas. Então isso quer nos dizer muito, e isso levado ao público é de grande valia para todos nós, e realmente é uma coisa, né, que realmente, se a gente tivesse há um tempo atrás, a gente falava, não, isso não está acontecendo. Apesar de que já aconteceu, né? Nós já tivemos outros vídeos em instalações nucleares onde objetos não identificados e que ninguém sabe o que passa lá, emite alguns raios e de alguma forma desativa aquele equipamento, né? E os secretários também falaram que esses UAPs foram identificados pelos militares em outras nações, ou seja, também não é uma característica apenas dos Estados Unidos estas identificações, né? Aliado a isso, disseram também que a China montou uma força-tarefa de OVNIs, né? E, entre aspas, nós compartilhamos dados com alguns e alguns compartilhamos dados conosco. E outro vídeo divulgado durante a audiência mostrou uma gravação de visão noturna de vários triângulos piscando, deslizando no ar. Aquele vídeo que a gente já falou aqui no canal, se lembra quando apareceu, quando surgiu? E eles disseram que desta vez os funcionários tiveram uma explicação, Cris. Eu não, eu achei difícil essa explicação. Para mim é mais fácil que sejam OVNIs extraterrestres do que a explicação que eles deram, pelo menos vendo aquelas imagens, né? Mas eles disseram que são artefatos visuais produzidos pela luz fraca de drones voando no céu enquanto a luz passava pelos óculos de visão noturna. Foi o que eles disseram sobre aquele OVNI triangular verde, que também foi noticiado em muitos locais, né? Entre aspas, eles disseram que desta vez, outros ativos da Marinha dos Estados Unidos também observaram sistemas aéreos não tripulados nas proximidades. E agora estamos razoavelmente confiantes de que esses triângulos se correlacionam com sistemas aéreos não tripulados no ar, disse o secretário, né? E essa audiência foi transmitida ao vivo. Foi uma tentativa dos legisladores de trazer um grau de transparência, pequeno grau, nem que seja, né, ao processo através ao qual o Pentágono está investigando os avistamentos inexplicáveis e desestigmatizar, né, o relato de fenômenos aéreos estranhos, de acordo com os deputados Garrison. Mas tu imagina o impacto que teria em diversos setores da nossa sociedade se eles disserem não, é extraterrestre, ela existe, essa vida. Né? Ainda há ovos para pisar, né? Então, Cris, nós tivemos grandes passos, mas ainda assim, talvez foi um dos maiores passos dos últimos tempos. Mas é assim, né? A passos de formiga e sem vontade, eu acredito que esta história e este assunto ganhem proporções cada vez maiores, né? Até a grande revelação. Porque, se tu quiseres saber a opinião aqui do canal sobre o que se passa nas camadas da estratosfera da Terra ou no sistema solar, eu deixo a recomendação para que tu assista a série aqui do canal, né? Revelação Cósmica, temporada 1 e 2, onde a gente vai mais além do que as informações que são liberadas ao público de massa, né? E já exploramos tecnologias muito além, que a previsão é de que levem cerca de 100 anos para chegar à população, bem como todas essas revelações da existência da vida extraterrestre. Na visão Chris Kitts, né, do espiritismo até mesmo, eles já revelaram, segundo os espíritos, a vida extraterrestre existe, né? Ele disse que todos os planetas são habitados.
Sim, tanto, né, fisicamente como espiritualmente, né? Então a gente tem essa visão, né? Aquela coisa que a gente nunca pode esquecer, né? Se a gente está falando de um extraterrestre, beleza, e se ele morre, ele vai para onde? Né? Então acho que o que incentiva a nos questionar é justamente a pergunta que a gente poderia fazer para um extraterrestre, a gente tem que nos perguntar antes. Essa é a premissa melhor que tem. E, né, igual você falou, realmente é um grande avanço, é um pequeno grande avanço ter uma audiência pública nos dias de hoje para tocar nesse assunto, mas o que muita gente não comentou, né, foi justamente que após ter essa audiência pública, que foi transmitida pelo YouTube, enfim, né, que teve todas essas revelações, teve uma outra audiência, só que fechada, privada, para poucas pessoas para falar sobre o mesmo assunto. Então isso já mostra muito que ainda tem muita coisa por vir, que por mais que eles falam, né, que já é de grande valia, né, chamar a população para esses tipos de assunto hoje em dia, né, para justamente trazer esses questionamentos, né, essas perguntas que você pode fazer para um extraterrestre, você tem que perguntar antes para você, isso também é uma grande dica. Então, fazer com que essas coisas cheguem, né, de forma mais aberta à população é de grande valia, mas continuam ainda, né, vamos dizer assim, não relatando tudo, que a gente sabe, igual você disse, né, nem tudo pode ser relatado por causa, né, que a gente sabe desde a década de 50 o que aconteceu com George Orwell, né, aquela invasão de Marte que foi transmitida pelo rádio e era apenas uma brincadeira dele, mas que causou, né, tumulto na cidade. As pessoas estavam começando a evacuar a cidade acreditando que estavam sendo invadidas. Então, realmente a gente tem que tomar muito cuidado. Então, houve essa audiência pública que essa aí, realmente eu queria estar nela, Pablo. Eu acredito que muitos amaciam terreno e muitos outros também não sabem, né, de muitas coisas que se passa. Mas eles também falaram uma outra coisa interessante, que a Agência de Inteligência de Defesa, que funcionou de 2007 a 2012, incluiu relatórios sobre mais de 300 relatos médicos de suposta internação humana ligada a OVNIs, né? Alguns dos quais incluíam queimaduras, danos cerebrais, danos nervosos, palpitações cardíacas, dores de cabeça por supostos encontros com veículos anômalos. Muito interessante, né, Cris? E muito. Nós continuamos aí de plantão esperando maiores revelações de tudo aquilo que a gente já sabe. Muito bem, Cris. Agradeço muito pela tua presença aqui em mais um podcast. Eu que agradeço sempre. É sempre uma honra poder participar e pode contar comigo sempre. Obrigado, Cris. E, pessoal, deixa o like se você gostou desse vídeo. Deixe seu comentário também para apoiar o vídeo. E nós nos vemos nos próximos. Aperte esse botãozão aqui para se inscrever, caso não seja inscrito, para receber vídeos maravilhosos todos os dias. E então nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!